Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui de novo para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de você. Hoje nós vamos falar de quebra de decoro parlamentar, da lei da saidinha e da suspensão da juíza Gabriela Hart e 3 desembargadores federais por conta de encrencas da Lava Jato. Tudo isso e muito mais, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, o deputado André Janones bateu boca com políticos conservadores e chamou o colega dele, deputado federal Nicolas Ferreira, de viadinho e de boiola. Há meses atrás, o presidente Lula da Silva fez uma visita oficial ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, em mais específico, e lá foi apadrinhado com epítetos de ladrão por congressistas conservadores. O vice-presidente do PT na casa chamou de novo o Nicolas Ferreira de viadinho e deu um tapa na cara de outro parlamentar. No caso do Janones, não aconteceu nada, e nesse episódio do tapa também não aconteceu nada e não vai acontecer. Existe uma legislação não escrita no Brasil que protege a todos que sejam do sistema. Se você pertence ao sistema, o que você fala é livre manifestação de pensamento. Se você ofende alguém, é retorção. Você está revidando a uma agressão. Há quebra de decoro parlamentar nítido em todos esses casos, inclusive na recepção que o presidente recebeu por parte dos congressistas, dos deputados conservadores. E eu acho que pau que dá em Chico, dá em Francisco, não se recebe, presidente da República algum com esses epítetos na Casa Legislativa. Mas também não se xinga ninguém de epítetos, de palavrões, de ofensas, homofóbicas ou não, principalmente entre colegas, ofensas entre colegas parlamentares. Se fosse o contrário, se fosse um político conservador ofendendo, certamente nós teríamos episódios de quebra de decoro parlamentar. Certamente nós teríamos episódios, vide o caso Daniel Silveira, de processo criminal e até mesmo, quem sabe, prisão. Quem está contra o establishment, quem está contra o sistema, hoje não tem os mesmos direitos. Nós estamos vivendo uma realidade em que há cidadãos de segunda classe. Uma realidade que a Constituição Federal não contempla. Vou lembrar de outros 2 casos interessantes. Jair Bolsonaro, deputado federal, associou a imagem da deputada Maria do Rosário ao crime de estupro. Ele quase foi preso. Foi processado criminalmente. Isso antes de ser candidato a presidente, com reflexo durante a sua presidência. Anos antes, o então deputado federal Clodovil Hernandes tinha feito a mesma brincadeira de mau gosto com uma colega parlamentar. E não aconteceu absolutamente nada com Clodovil Hernandes. 2 pesos e 2 medidas. O que choca. Eu acho que não se quebra decoro parlamentar
em hipótese alguma. O congressista é representante do povo. Não é a ideologia política dele que pode permiti-lo ofender a terceiros, seja qual ideologia for. Olavo de Carvalho dizia, com habitual acerto, que ser conservador não é para homens e mulheres feitos de geleia. Ou seja, você tem que ter tutano para ser conservador. O pessoal da Sinistra é bom de briga. Os movimentos progressistas, os movimentos de esquerda, vivem de luta institucional ou real. Vivem de luta real ou imaginária. Enquanto que o militante de direita não vive da militância. E, portanto, tem boleto para pagar final do mês. É claro que numa briga, né, ideológica, numa briga política mais acirrada, vai lutar de maneira mais ferrenha aquele que precisa da política para viver, sobreviver, comer, dormir e vestir. Eu me recordo, por exemplo, da época das manifestações na porta dos quartéis pelo Brasil afora, que ocorriam antes do 8 de janeiro e até ele, que aqui na minha comarca eu me encontrava na quietude e na paz possível de uma vara criminal, onde sou juiz titular, quando me ligam duas ou três pessoas conservadoras, representantes de determinadas camadas da sociedade, me indagando, me perguntando o seguinte: olha, doutor Renato, queremos fazer uma manifestação na porta do quartel do tiro de guerra, mas nós temos medo, porque o bairro do tiro de guerra é próximo de um bairro que tem muito petista. Então a gente queria polícia para nos proteger dos petistas. E um outro candidato a manifestante me pedindo se podia pedir para a polícia parar o trânsito só até às 5 da tarde para a manifestação, porque às 5 da tarde ele tinha que buscar filho na escola. É esse que é o militante de direita no Brasil. Por isso, porque são de geleia, em sua maioria, eles vão continuar sendo xingados no Congresso, eles vão continuar tomando tapa na cara, vão continuar sendo ofendidos pela imprensa de maneira impune, porque não são bons de briga, porque não dependem da política para viver. Muita gente me pergunta: doutor, onde é que vai parar o Brasil? Segundo eles, com a crise da nossa democracia. Eu me lembro de um livro que eu já falei aqui, O Descontentamento da Democracia, do Michael J. Sandel, jurista e professor de Harvard. Sandel diz o seguinte: nós não temos mais pertencimento pelo nosso governo e pelos nossos governantes, porque nós não temos mais coesão social. O governante bom para a gente, isso aqui nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, né, é uma crise mundial. A crise da democracia, a crise do descontentamento da democracia, é uma crise mundial. O governante bom, para nós, é aquele que aumenta o nosso salário, deixa a gente quitar a casa própria, asfalta a nossa rua. Esse, para o eleitor padrão mundial, é o estadista, é o líder, é o grande governante. Pouco importa as intenções, ideologias e origens. A nossa democracia está em crise, está corroída por causa dessa política de resultados, dessa república utilitarista que surge nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial e domina o mundo, em que, ao invés de preparar a economia política para o autogoverno,
para a inserção das pessoas nas entidades governamentais de maneira decidida e livre, produz um governo que propicia o consumo dos eleitores, sem se preocupar com a sua participação no poder. Portanto, eu acho que nós temos que pensar a médio prazo em regimes que substituam a democracia tal como está assentada. Eu vou lembrar de um livro, a gente vai falar disso futuramente aqui, A República de Platão, em que ele dizia, e depois sustentado por Aristóteles, que foi seu discípulo e sucessor, e em que ele dizia do governo dos melhores. Porque a democracia está em corrosão, é inegável. E não vai acontecer absolutamente nada no Brasil que reverta essa desilusão com as instituições democráticas. Meu pai dizia o seguinte: meu filho, brasileiro é carneirinho, brasileiro é cordeirinho, brasileiro não vai brigar, brasileiro não é de guerra e nunca será. Por um lado é bom, vivemos em paz, mas é uma pax romana, é uma paz sobre os vencidos, é uma paz tolerada, é uma paz suportada. E vamos lembrar de outro fato interessante. Eu tinha um amigo, Jair Mascarenhas Pontes, um dos donos da Soford. Jair, onde anda você? A gente, jovem adulto, adolescente tardio, escolha o epíteto, a condição. A gente estava num barzinho da Savassi, chamado Mão Única. Aquela Savassi, daquela Belo Horizonte, ainda pacata, dos meus tempos. E na mesa ao lado se discutia política, em altos brados. O Jair, já ébrio, já manguaçado, levanta aos brados. Fala para os vizinhos de mesa, para garçom e para os outros frequentadores de Mão Única: vocês sabem o que eu acho? Vocês sabem o que eu acho? Eu não acho nada. Eu não acho nada. É o que eu também acho, Jair. Pessoal, depois de muitos remendos e discussões, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e promulgou, pôs em vigor e editou a lei que veta a saída temporária, a saidinha, para presos que estejam condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa. E já estão dizendo que o STF, que é o governo de toga, vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Eu não vou entrar aqui nessa discussão sobre o governo de toga do STF, até porque há sólidos entendimentos de um lado e de outro, entendendo hora que o STF está cumprindo seu papel constitucional, hora que o STF extrapola esse papel constitucional. O que importa dizer é o seguinte: o STF exerce o controle concentrado da constitucionalidade das leis. Ou seja, o STF tem que dizer se determinada lei é constitucional ou não, quando provocado. O que não quer dizer que ele legisla. O STF, por exemplo, legisla, entre aspas, quando equipara a homofobia a crime de injúria racial ou a crime de racismo, sem lei federal editada pelo Congresso Nacional dizendo que é crime. Mas ao interpretar uma lei já editada, o STF tem sim obrigação constitucional de dizer da sua constitucionalidade. E o STF deverá dizer que a lei da saidinha temporária, da saída temporária, é inconstitucional por dois motivos. Por dois motivos.
Primeiro motivo, a Lei de Execuções Penais, que é de 84, é toda ela fundamentada, é toda ela erigida, construída em torno da progressão de regime prisional. O que é isso? É preparar o reeducando, o preso, o condenado, cumprindo pena no regime semiaberto, para a sua soltura aos poucos do estabelecimento prisional. É como quando você tem um filho pequeno, você começa a levá-lo ao jardim da infância, todo dia você leva o menino para o jardim de infância pela mão. Depois você passa, com o tempo, o menino está mais arisco, mais esperto, você passa a deixá-lo ele no ônibus, ou ir com ele no ônibus. Por fim, você dá o dinheiro para ele para o ônibus e deixa ele sozinho. O preso também é solto aos poucos, até porque o preso emocionalmente é uma criança. Uma criança arisca, carteira, levada, cometeu o crime, mas emocionalmente uma criança. Você vai soltando o preso aos poucos e observando se ele está se readequando ao convívio em sociedade, para ressocializar-se. O que você, que está executando, você, Estado, que está executando a pena, tem que supervisionar, gerir e fiscalizar. É por isso que tem uma progressão de regime, do regime fechado para o regime semiaberto, para o regime aberto, para o livramento condicional. E a saída temporária é um instrumento dessa soltura aos poucos do condenado. É uma saída teste. E o segundo ponto, que também deverá convulsionar a constitucionalidade da nova lei que breca, em parte, a saída temporária, é o mesmo ponto que, na prática, destruiu a aplicabilidade da lei dos crimes hediondos. É o mesmo ponto que fez com que os tribunais recortassem, picotassem, retalhassem a lei de crimes hediondos. É o princípio constitucional da individualização da pena. Não se pode vedar direito genericamente ao preso, ao condenado, ao réu, por lei. O juiz tem que aplicar a pena, os direitos, os castigos, vedar, proibir ou conceder direitos conforme o caso. Então não dá, por exemplo, para proibir liberdade provisória genericamente conforme a gravidade do delito. Proibir saída temporária genericamente conforme a gravidade do delito. Por quê? Porque, por conta do princípio da individualização da pena, o juiz tem que proibir ou conceder conforme o caso, conforme a necessidade do preso, conforme o merecimento do preso e conforme a conveniência da medida. É por isso que haverá de ser declarada a inconstitucionalidade da lei de saída temporária. Gosto da saída temporária? Não, mas ela é necessária. Só que quando ela ocorre, às vezes o preso não volta ou comete crimes, às vezes trágicos, às vezes bárbaros, às vezes cruéis. Como é que se evita isso? Cumprindo o que a LEP manda, e que é cumprido nas coxas no Brasil, que é exame criminológico sério, acompanhamento e fiscalização séria do reeducando em meio livre. Exame criminológico prévio para saber se ele está apto a readequar-se à sociedade para que possa ser posto provisoriamente em meio livre. E fiscalizá-lo lá fora, o que nunca funcionou no Brasil, né? Os dispositivos legais que tratam do funcionamento do Estado geralmente não funcionam bem. Só querem que funcionem bem os dispositivos legais que punem. Aí realmente não há como funcionar o sistema jurídico penal repressor estatal. E são necessários aí esses ajustes que são feitos através do controle difuso e do controle concentrado da constitucionalidade pelos juízes e pelos tribunais. Em votação apertada, o CNJ resolveu afastar a juíza Gabriela Hart, juíza federal Gabriela Hart, e 3 desembargadores federais que a mídia, que estão com os nomes ainda blindados da mídia, por conta de suas decisões jurisdicionais na pleiade, no arcabouço, no enxame de processos
da Operação Lava Jato, que já foi presidida pelo juiz Sérgio Moro e que sempre foi protagonizada pelos procuradores de justiça do Ministério Público em Curitiba, com Deltan Dallagnol à frente. Como é que foi essa bronca? Durante aquela mega operação, com inúmeros inquéritos, inúmeros processos, vocês se recordam, muito dinheiro foi apreendido. Muitos delatores e réus confessos e empresas envolvidas em supostos esquemas de corrupção devolveram dinheiro aos cofres públicos. Essa é a versão da época e dos fatos. Por conta de iniciativa do procurador-chefe da Lava Jato, que então era o Deltan Dallagnol, se esse dinheiro apreendido, se bolou fosse destinado através de um fundo criado pelos procuradores, fosse destinado a ações positivas em proveito do governo ou de associações sem fins lucrativos com decreto de utilidade pública governamental. Ou seja, esse dinheiro seria administrado pela turma da Lava Jato e destinado para o bem, por iniciativa do senhor Deltan Dallagnol e equipe, e com a chancela, primeiro do então juiz Sérgio Moro, depois pela juiz doutora Gabriela Hart, depois por 3 desembargadores federais. Uma inovação perigosa, típica de uma mega operação que só fez estardalhaço, prestou um desserviço para a credibilidade da República, fez da política nacional terra arrasada, feriu pessoas e constrangeu patrimônios inutilmente. Por quê? Porque não existem inquéritos sem fim. Quando a gente é contra a Lava Jato, não quer dizer que a gente seja contra o combate à corrupção. Mas tem que saber combater a corrupção da maneira correta, como? Respeitando o devido processo legal, como? Respeitando a presunção de inocência, como? Tratando indiciado como indiciado, só tratando culpado como culpado quando tiver sentença penal condenatória transitada em julgado. Houve esse estardalhaço inútil, por quê? A maioria dos presos está solto, a maioria do dinheiro apreendido está devolvido, a maioria dos inelegíveis está elegíveis e, em muitos casos, eleitos. E a inovação da utilização desse dinheiro para fins não previstos em lei deveria ser alvo de consulta prévia ao CNJ e às respectivas corregedorias. É como se convenciona fazer dentro do serviço público, ainda que tenha sido imprudente, pessoal. No entanto, diz a lei que o juiz é inatacável por ato jurisdicional. Ou seja, o juiz é inatacável pelo conteúdo do que decida dentro do processo. O juiz pode ser atacado, afastado, processado, preso, aposentado compulsoriamente, pode perder o cargo por ações administrativas. Coisas que ele faça, por exemplo, contratando, demitindo, usando dinheiro público, destinando verba, infrações disciplinares, coisas que faça na vida privada. Decidindo dentro do processo, ele é intocável. Ou pelo menos deveria ser intocável. É o que diz a lei. Com medo dessa mudança da interpretação da intocabilidade dos juízes por suas decisões de mérito, é que, segundo um amigo meu, promotor de justiça, tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol abandonaram as respectivas togas para abraçar o mundo da política partidária. Não por ardor político ou ideológico, para tentar se proteger desse revestrez que está acontecendo. No caso do Deltan, foi inútil, né? Ele teve a legislatura dele, o mandato dele cassado. Moro continua protegido pelo mandato como senador da República. De qualquer maneira, né, o juiz não deve e não pode ser responsabilizado pelas suas decisões jurisdicionais. E, aliás, esta foi a opinião do ministro-presidente do STF, ministro Barroso, quando disse que não vislumbrava ali
culpa grave que admitisse o processamento, afastamento liminar e compulsório de Gabriela Hart dos desembargadores das suas funções durante a investigação do incidente, mas ele foi vencido pela maioria apertada dos membros do CNJ. Vamos ver no que vai dar. Para terminar, uma frase do William Shakespeare, o bardo inglês, o fantástico escritor e ensaísta britânico. De todas as paixões, o medo é a mais amaldiçoada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.